eu comecei a... Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Para a gente iniciar, nós só para repassar com vocês, a maioria de vocês já sabe, mas essa palestra normalmente é gravada para que a gente possa depois disponibilizar lá no nosso canal para quem quiser assistir a qualquer outro momento. Então, todos vocês estão sendo gravados e posteriormente nós vamos para lá. Hoje nós estamos com o Diego, né, Diego, que vai abrilhantar a nossa noite aí. Não é verdade, meu amigo? Eu vou estar junto com vocês, brilhantado, deixa por conta do Alexandre. Com certeza vai aqui, não tenha dúvida que vai. Tá? O Diego já é da casa praticamente, né, Tereza? Ele já auxilia a gente sempre. Não, ali, ele né? é da casa, estudou lá, trabalha bom. na casa, mas também é de muitas outras casas, que ele dá aula, né, nas escolas, faz preleção. É verdade. Nós somos, o cristão é assim, trabalha onde precisa, né? Onde É isso mesmo, chamado. dona Tereza. É isso mesmo. Eu me sinto de verdade da casa mesmo, né? Me formei lá no Pequeno Tempo, né? Boa noite, escola, pessoal. Boa noite. lá tudo, né? Isso. Desculpa não cumprimentá-los antes. Boa noite, né? Mais uma vez. Eu estou vendo aqui pelas imagens aqui, ó. Eu vejo, por exemplo, a Carmen me deu aula quando eu fiz a minha escola de aprendizes. Isso. Dona Tereza, obviamente, o Vladislau, a Valéria também fizeram parte da minha formação. Então, assim, eu me sinto hoje, né? Até de certa forma, intimidado. Só tem férias aqui, só tem instrutores, né? Então... Eu ia te falar isso, meu amigo. Olha a responsa a isso. Ó. Pois é. Mas sabe, o aluno supera o professor. É sempre assim. Vamos lá, né? Vamos tentar. Então, vamos lá, Diego. É com você, cara. Tá bom. Obrigado, Alexandre. Obrigado, dona Tereza, pelo convite, viu? Mais uma vez. Sempre muito, muito gratificante mesmo. Sempre um prazer imenso poder estar aqui. Ainda que seja por meios virtuais, né? A gente espera que em breve a gente possa se reunir fisicamente de novo, mas não tem problema. Enquanto a gente estiver nessa situação, a gente não pode deixar de trabalhar, né? Hoje em dia, com os meios que a gente tem à disposição, a gente não pode inventar desculpas, né? A gente tem meios e tem que colocar o trabalho em andamento. Não podemos deixar de fazer. Então, eu vou convidar todos para a gente iniciar com uma prece, antes da gente passar para o nosso tema propriamente dito, tá? Então, para aqueles que se sentirem à vontade, eu prefiro fechar os olhos e acerenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tentar, pelo menos por um momento, a gente vai se desligar, né, dos nossos problemas, da nossa rotina, dos nossos afazeres cotidianos. E nesse momento nós vamos tentar, então, estabelecer uma conexão espiritual mais forte com todos aqueles amigos que estão certamente conosco nesse momento, os nossos mentores individuais, esses amigos incansáveis, né? Aqueles que assistem às nossas vitórias, mas também enxergam com tristeza quando nós cometemos alguns deslizes, mas o importante é que eles nunca nos desamparam. A todos vocês, nossos queridos amigos, obrigado pela parceria, obrigado por estarem sempre conosco. Nós vamos também nos unindo e agradecendo a presença de todos os trabalhadores espirituais do Pequeno Templo. Vamos saudando o mentor espiritual da casa, a todos os demais espíritos que se encontram conosco, trabalhadores, todos os tipos, obreiros. E nós vamos então fazendo aquilo que Jesus nos pediu, dizendo que nós estamos aqui reunidos em seu nome, 2 ou mais, de uma maneira simples, singela, mas buscando aprofundar um pouco mais o nosso entendimento e o nosso conhecimento a respeito daquilo que o Senhor nos ensinou, a respeito das leis naturais que dirigem esse universo. Nós queremos aprender para sermos mais, para podermos contribuir mais com as suas obras, com a obra de Deus. Cada um de nós vem com um propósito a esse tipo de encontro, que cada um de nós possa encontrar aquilo que veio aqui buscar nessa noite: esclarecimento, conhecimento, alívio das suas dificuldades, encorajamento, fortalecimento, enfim. Cada um de nós traz nos nossos corações aquilo que precisa e a gente pede à espiritualidade amiga que nos auxilie na satisfação dessas necessidades de acordo com o nosso merecimento, obviamente. Elevando mais o nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos não só pelos ensinamentos que o Senhor nos deixou, mas, acima de tudo, pelos exemplos, pela vivência
nós esperamos ser instrumentos dignos, né, servidores dignos da sua seara, que nós, com a ajuda dos espíritos que nos auxiliam, que nos amparam, melhor dizendo, que nós possamos crescer espiritualmente e possamos contribuir mais na seara de Jesus. E por fim, nós saudamos a Deus, nosso Pai Criador, a quem tudo devemos. Agradecemos por este momento, pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos hoje. E com a sua bênção e a sua permissão, e mais uma vez com o amparo da espiritualidade que está conosco, nós pedimos licença, então, para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Assim seja. Então, o tema que eu propus para nós discutirmos hoje, ele se chama Fluidos e Passes. Eu preparei essa apresentação com base em um livro que tem o mesmo nome, chama Fluidos e Passes, de uma autora chamada Terezinha Oliveira. Não sei se... Acredito que alguns devam conhecer, né? Ela foi uma trabalhadora incansável aí, divulgação da doutrina espírita, do movimento espírita. Ela era palestrante, né? Foi palestrante e escreveu muitos livros, né? Então, ela atuou muito na parte de cursos, na parte de doutrinamento. Ela trabalhou muitos anos no Centro Espírita Allan Kardec, de Campinas, e começou de uma cidade próxima, né? Nasci em uma cidade próxima ali. Minha mãe frequentou por muitos anos esse centro, então acabei tendo contato um pouquinho com esse centro. Fica na região central de Campinas, é um centro bastante grande. Eles têm um trabalho social bacana, eles conseguiram construir lá uma estrutura de uma padaria, né? Então, veja que legal. Eles têm uma padaria, eles vendem os pães e aí conseguem arrecadar fundos para manter o próprio centro. E os livros que a Terezinha escreveu, que são livros doutrinários, né? Então, por exemplo, os mesmos livros que nós temos na Aliança, né? Que nós usamos para a formação da escola de aprendizes, escola de médiuns, assim por diante. A Terezinha também escreveu vários desses livros, então a venda desses livros também gera fundos para o Centro Espírita. O Centro Espírita Allan Kardec. Então, toda a apresentação ela é feita com base nesse livro, né? Fluidos e Passes. A ideia de fazer essa apresentação foi a seguinte. Nós temos... o Centro Espírita ele tem, por natureza, pessoas que frequentam de diversos níveis de conhecimento. Nós temos os trabalhadores que, naturalmente, por estar ali no dia a dia e há mais tempo, acabam conhecendo com mais profundidade os elementos, né, da doutrina. Nós temos os frequentadores, que, assíduos ou não, que aparecem vez ou outra, ou então que frequentam com assiduidade. Ou então temos aquelas pessoas que chegam pela primeira vez, né? Então a gente tem que sempre prever alguma forma de renovar os conhecimentos, principalmente acerca das práticas espíritas, né? Eu estou chamando de prática espírita aqui, 3 elementos fundamentais, que são a fluidificação da água, as nossas vibrações e radiações e os passes, né? Não é um culto, né? São algumas práticas que nós realizamos, mas o importante sempre é gerar esclarecimento a respeito dessas práticas para que elas nunca caiam no campo da mistificação. Então é importante que a gente esclareça, né? Primeiro, nós mesmos, né, que somos trabalhadores, a gente relembre sempre esses conceitos, mas também que a gente possa sempre renovar esse conhecimento junto com os nossos frequentadores, para que eles saibam exatamente aquilo que eles estão recebendo, né? Para que não enxerguem naquele momento do passe, principalmente, das vibrações, alguma coisa mística, alguma coisa, sabe, alguma coisa que foge do conceito espírita, não tem nada de místico ali, né? Então a gente tem que deixar bem claro quais são esses mecanismos. Então a ideia da apresentação foi essa. O livro ele é bastante simples e direto, e a apresentação é mais simples e direta ainda, tá? Então, como eu sei que a maior parte de vocês são trabalhadores da casa, para vocês, provavelmente, aqui o conhecimento ele vai ser, assim, só na forma de recapitulação mesmo, não tem nenhuma grande novidade, mas é sempre válido, né? Bom, então a ideia é essa. Vez ou outra eu vou consultar aqui, eu tenho um monitor auxiliar que eu vou consultar com as minhas anotações, já que eu não estou com nenhum slide. Então, quando eu olhar de lado assim, não se preocupe, é porque eu estou consultando meu monitor auxiliar, tá bom? Não estou fugindo do olhar de vocês, não. Bom, o que a fluidificação da água, a irradiação e o passe eles têm em comum? Eles são mecanismos que buscam restabelecer, né? Então, eles podem buscar o restabelecimento, eles podem buscar a melhoria de um estado, seja ele físico, seja ele psíquico, né? Eventualmente, até mesmo uma cura pode ser obtida por meio desses 3 mecanismos. Então, o que eles têm em comum? Eles têm em comum a busca, né, de uma cura ou de um
de uma harmonia por meio de fluidos. Mas aí a gente se pergunta a primeira coisa, né? O que são esses fluidos? O que são os fluidos? É difícil hoje em dia a gente falar desse tipo de coisa, porque, por exemplo, a física, né, a nossa física, que é essa ciência constituída hoje, ela já tem definições para isso também. Então, a gente tem que deixar bem claro o que é uma definição da física, da nossa ciência oficial, e o que é uma definição da ciência espírita, né? Então, os fluidos, né, segundo a física, ele define um dos estados da matéria, né, um dos estados não sólidos da matéria, né? Quando a gente passa lá pelos bancos escolares, né, na nossa formação bem elementar, a gente aprende lá que a matéria pode ser sólida, líquida, gasosa. A gente aprendeu que ela tem um estado de plasma, e eu acho que tem até um novo estado aí, que é mais sofisticado ainda, que eu acho que está mais para o campo já dos graduados em física, mas, de maneira geral, é isso. É sólido, líquido, gasoso e plasma, né? O que é o plasma? O plasma nada mais é do que um gás qualquer, que teve seus átomos muito afastados em função de uma grande quantidade de energia que foi colocada ali. Então, é uma densidade muito, muito baixa, né? Então, é um gás muito rarefeito, esse é o plasma. Embora no nosso planeta a gente não encontre esse plasma em estado natural, muito raro de encontrar aqui no nosso planeta, mas o plasma é a forma de matéria mais comum no universo, né? Então, vejam que interessante. Eu começo lá, me remetendo ao capítulo 1, né, o livro 1, capítulo 2, questão 27 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta quais seriam, né, os elementos primitivos do universo, né, quais seriam os elementos, os constituintes elementares do universo. Ele pergunta assim, poderia dizer que o universo é basicamente matéria e princípio espiritual? A espiritualidade responde, sim, mas acima disso tem Deus, obviamente, né, que é a causa primeira de todas as coisas. Depois nós temos um princípio material, e nós temos, então, que é o princípio inteligente, nós temos o princípio material e o princípio espiritual, que é o princípio inteligente. Aí eles complementam, além disso, existe o fluido universal. Então, o que é esse fluido universal? É como se fosse a atmosfera espiritual. Tudo que existe no universo, tudo e todos estão imersos nesse fluido, que Kardec designou como fluido cósmico universal. Então, esse fluido é onde tudo está imerso. Então, a gente pode estabelecer uma comparação. Nós, encarnados, nós usamos a atmosfera terrestre para nos comunicarmos. Né? Então, é por meio da atmosfera que nós conseguimos propagar as ondas sonoras. E para os espíritos se comunicarem, eles utilizam, então, essa atmosfera fluídica, e a comunicação se dá em nível de pensamento. Então, é por meio dessa atmosfera fluídica que acontece, então, as trocas, as comunicações espirituais, elas se dão eminentemente por meio do pensamento. Então, quando a gente está falando de fluido, a gente está falando desse tipo de fluido, né? O fluido cósmico universal, ele é o mais elementar. Então, tudo que existe de material e de outros tipos de fluido decorrem dele. Eu vou enunciar aqui mais um, né, que é um importante para a nossa apresentação, que é o fluido vital. O que é o fluido vital? É, literalmente, aquilo que dá a vida. Né? Então, o que é a vida? Aquilo que a gente consegue enxergar aqui no nosso planeta. É a associação do quê? De matéria e o quê? Exatamente esse princípio que a gente não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue medir, mas ele existe. Né? Então, Kardec coloca no livro da Gênesis que ele fala que a vida é antes um efeito de um agente que atua sobre a matéria. Então, esse agente é o fluido vital. Ele precisa da matéria para animalizar a matéria e criar a vida. Então, ele sozinho não é vida. E a matéria sozinha, obviamente, também não é vida. Ela é uma coisa inerte. A associação dessas duas partes é que pode gerar a vida. Né? Então, nós, como seres espirituais que somos, quando nós encarnamos em um planeta, para que a gente possa constituir o nosso perispírito, nós aurimos, né, desse fluido ao qual o nosso planeta está imerso. E assim como nós somos individualidades, os nossos planetas também são individualidades nesse universo. Eles têm uma atmosfera que são próprias, únicas. Quando nós encarnamos num planeta desse, esse é o material que nós temos espiritualmente, ou fluidificamente falando, para compor o nosso perispírito. Então, nós conseguimos atuar, o espírito ele tem a capacidade de atuar nos fluidos, daqui a pouquinho eu vou falar como, e atuando nos fluidos, nós conseguimos sentir esses efeitos, inclusive no corpo físico. Por quê? Porque nós, encarnados, estamos ligados, né? Perispírito e corpo estão ligados, como nós sabemos, molécula a molécula. Então, uma vez que eu consigo atuar fluidificamente no perispírito, os efeitos podem se sentir no corpo físico. Então, dessa forma que a gente
explica essa relação entre como nós, imersos nós que ocupamos, que temos, né, temporariamente essa veste material, como é que a gente consegue sentir os efeitos que são fluídicos, que são eminentemente pertencentes ao mundo espiritual. É que nós estamos aqui vamos dizer assim, numa dupla realidade, né? Nós estamos tanto numa realidade material, por causa da nossa veste física, mas nós somos permanentemente espíritos, né? Estamos aqui na condição de encarnados, mas o nosso perispírito continua existindo, encarnados ou não encarnados. E é por meio deles, então, que nós conseguimos manipular os fluidos. Tudo bem até aí? Ótimo. Como é que o espírito atua nos fluidos? A ideia é muito simples. A execução não é tão simples assim, né? Os fluidos, eles podem ser movimentados, mobilizados pelo espírito por meio de dois elementos fundamentais. Vontade e sentimento. Né? Então, vontade e sentimento. Então, da mesma forma que nós aqui usamos as mãos, né, para manipular objetos, manipular matéria e transformá-la, os espíritos superiores, eles usam a vontade, né, a força do pensamento e o sentimento, o conhecimento que eles têm, para, dessa forma, fazer coisas grandiosas. Por exemplo, planetas. Né? Então, Jesus, que participou da formação do nosso planeta, por exemplo, é assim que ele atua na formação de um planeta. É pela força da vontade, do sentimento e do pensamento. É assim que se formam as grandes coisas, as colônias espirituais que os espíritos superiores também vêm nos ajudar a construir na nossa atmosférica fluídica do planeta, também são construídas dessa mesma forma. Então, dois pontos fundamentais para a manipulação dos fluidos. Vontade e o pensamento, aliado ao sentimento. Então, os fluidos, eles são neutros. Eles não são bons ou maus em si. Eles não têm essa característica. Mas, a partir do momento que o espírito pensa e sente, ele é capaz de influir nessa atmosférica fluídica que está ao seu redor. Então, é assim que nós impregnamos esse fluido que está ao nosso redor de características boas ou ruins através do nosso pensamento, né, através dos nossos sentimentos. Então, é assim que nós fazemos esse tipo de interação com o meio em que nós estamos. Encarnados e desencarnados. Né? A gente está falando aqui de espírito, esteja ele encarnado ou esteja ele desencarnado. Muito bem. Deixa eu só consultar aqui as minhas anotações. Voltando um pouquinho sobre a questão do fluido vital. Né? Toda vez que a gente encarna, nós aurimos, né, desse fluido cósmico universal, nós aurimos, vamos dizer assim, uma certa quantidade desse fluido vital. Né? Nós impregnamos, então, o nosso organismo com esse fluido vital. Os nossos órgãos são impregnados também, e isso faz com que aquele mecanismo biológico possa, então, ter o seu impulso inicial. E aí o próprio movimento de todo esse mecanismo complexo, né, biológico que acontece em nós, ou em qualquer ser encarnado, qualquer ser aqui desse plano, seja os vegetais, animais, nós também, seres humanos, isso é suficiente para que isso fique permanentemente sendo renovado, né? Então, a gente fala dos nossos centros de energia, não é isso? Os nossos chakras, nossos pontos de... Então, são por meio desses pontos que nós captamos esse fluido vital, que é o que nos mantém vivos, ou seja, enquanto nós conseguimos animar essa matéria aqui que a gente tem temporariamente, esse é como se fosse um ciclo, né? Nós conseguimos captar os nossos órgãos, a circulação, o funcionamento do nosso próprio organismo também mantém esse fluido vital se renovando, e é assim que a gente consegue se manter vivo aqui. Acontece que, por vezes, o nosso corpo ele sofre, ele se debilita, então a nossa capacidade de absorver esse fluido vai diminuindo, até o ponto que a gente, né, é obrigado, vamos dizer assim, a deixar o corpo voltar ao laboratório da natureza, liberar o fluido vital que a gente havia aurido inicialmente para essa atmosfera espiritual, e aí, então, a gente volta para a condição de espírito desencarnado. Muito bem, só que quando essa característica de absorver o fluido vital, ela é particular, ela é individual. Então, cada um de nós tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa quantidade desse fluido. Então, ele é o que gera na gente aquela característica de vitalidade, sabe? A pessoa que está na flor da juventude, assim, também não tem muita relação com a fase da vida. Às vezes pode ter uma pessoa que já está idosa, mas que ela tem mais vitalidade do que uma pessoa jovem. Então, é particular, é individual, não tem regras para isso. Mas o fato mais importante é a gente saber que a gente pode doar, a gente pode transferir esse fluido vital
de um ser para o outro. É possível fazer isso, né? Esse elemento, esse tipo de doação que eu estou falando, é o tipo de coisa, não só isso, mas é o tipo de fluido que a gente pode doar, por exemplo, no passe. O fluido vital é um dos fluidos que a gente consegue doar por meio do passe. Então, tudo bem. O que acontece? A gente falou que nós conseguimos mobilizar, né, os fluidos e torná-los bons ou ruins de acordo com os nossos sentimentos. Então, isso nos leva a crer que a gente consegue, inclusive, buscar, né? A gente não pode dizer realizar com certeza, mas buscar curas, né? Por meio da ação desses fluidos. Então, a gente pode buscar a solução, a cura de doenças por meio dessa ação fluídica. Isso é lícito? É totalmente lícito e possível, né? De duas maneiras. Aquela que eu comentei primeiro, ou seja, a gente atua no perispírito e os efeitos podem se sentir no corpo material, ou então, né, seres muito evoluídos já, do tipo assim, Jesus, ele consegue atuar diretamente no corpo físico, né? Isso é possível também. Mas eu acredito que isso seja, vamos dizer assim, uma espécie de prerrogativa, uma capacidade que só espíritos muito elevados conseguem fazer em função daquilo que a gente comentou lá atrás, né? Da capacidade de ter a vontade e o sentimento de realizar aquela ação. Então, por mais que nós queiramos, ainda, talvez a gente não consiga externar ainda, né? Transferir essa vontade para a manipulação desse fluido que pode vir curar fisicamente, diretamente, assim que Jesus, por exemplo, curava cegos, leprosos, né? São os exemplos que nós temos nos evangelhos, né? Então, é possível, mas a imensa maioria dos casos que nós temos hoje em dia são ações fluídicas que ocorrem em nível perispiritual. Eventualmente, esses efeitos eles podem até gerar a cura física, né? Por exemplo, uma doença, alguma coisa assim. Mas a gente nunca pode garantir que isso vai acontecer, né? Então, mas o que a gente obtém de ganho com isso, então? Muita coisa, né? A gente bem sabe. Na maior parte das vezes, os efeitos que nós sentimos, né, desses tratamentos espirituais por meio do fluido, dos fluidos, é uma melhora de estado psíquico, né? É uma melhora que nós percebemos mais no íntimo, né? Não, às vezes nem tanto no corpo, mas talvez mais aceitação, mais resignação, mais ânimo, mais coragem. Então a gente acaba sentindo dessa maneira. E a gente sabe que as coisas elas estão fortemente ligadas. Então, quando a gente tem uma disposição psíquica boa, né, quando a gente vibra, quando a gente consegue pensar de forma positiva, nosso corpo acaba sentindo esse efeito também. Muito bem. A gente, vocês bem sabem, né, como trabalhadores de casa espírita, que muitas pessoas chegam ao centro espírita, muitas vezes buscando soluções, curas para suas doenças, né? É muito comum a gente encontrar isso em casa espírita. Leon Denis tem uma frase que fala assim, que o homem, quando sofre, se aproxima de Deus, né? Quer dizer, o homem, quando sofre, busca a Deus, e por causa disso se aproxima dele, né? Então, é por isso que a gente recebe muitas pessoas no centro espírita buscando ali as soluções para suas curas, porque ela está sofrendo, né? Então, ela quer um lenitivo, ela quer uma solução para aquilo. E aí, qual é a posição da casa espírita com relação a isso? A gente recebe uma pessoa que vai ali buscar uma cura para sua doença. A gente tem que explicar, né? A gente deve orientar essa pessoa daquilo que o centro pode oferecer, que é um tratamento espiritual. Nós não oferecemos tratamentos materiais, nós oferecemos assistência espiritual. Isso tem que ficar sempre muito claro, né? E o principal, né, até a Terezinha de Oliveira coloca de uma forma muito bonita, eu acho, no livro, né? Ela fala assim que a gente nunca pode colocar o foco, trazer o foco da doutrina espírita para a cura de corpos, né? O foco do espiritismo é o melhoramento moral. E em análise última, né, em última instância, é a cura do espírito que vale. A cura da doença, por mais que seja possível, ela é sempre um efeito, né? A gente vai estar tratando sempre de um efeito. No final das contas, o que a gente quer é não ter mais a necessidade de reencarnar, né? Aí sim a gente vai ter curado o espírito de vez. Mas a gente sabe que a gente está longe dessa condição ainda, né? Mas não é porque a gente está longe que a gente vai deixar de realizar as coisas que precisam para caminhar nessa direção, correto? Então, para uma pessoa que chega ao nosso centro buscando auxílio para sua doença material, a gente tem que oferecer, ainda assim, oferecer a nossa assistência espiritual, né? Isso tem que ficar bastante claro.
Terezinha de Oliveira coloca assim, ó, a cura do corpo só se consolidará se corrigirmos nossas condições materiais e espirituais que geraram a enfermidade. Claro, quando elas advêm, por exemplo, de um abuso, né, de um mau uso das nossas faculdades. Tem doenças que são crônicas, tem doenças que não tem jeito, né? Simplesmente estão ali, né? Tem um planejamento maior para que aquilo ali esteja certamente. E essas não tem como a gente nem tentar, né? Mas, bom, a gente sempre consegue oferecer amparo, assistência. Quais seriam, então, os remédios que o Centro Espírita oferece? Reforma íntima, esforço para o bem, cultivo da fé, do estudo, oração, né? Essas são as melhores formas de se prevenir as enfermidades. E, como eu disse, cura definitiva é a do espírito. O espiritismo cura, sobretudo, as moléstias morais, né? Então, palavras de Terezinha Oliveira, não queiramos dar maior importância à cura de corpos do que ao fim principal do espiritismo, que é tornar melhores aqueles que o compreendem. Então, isso tem que ficar bastante claro. Agora, vamos lá. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um dessas 3 práticas, né, que nós temos por meio da mobilização dos fluidos, que nós praticamos tanto nas nossas casas quanto nos centros espíritas, que são as nossas vibrações, ou irradiações, também podemos chamar assim, a fluidificação da água e os passes. Então, as radiações e as vibrações. Toda vez que nós pensamos e sentimos, nós mobilizamos de alguma forma os fluidos que nos circulam, né, os que estão ao nosso redor, como eu comentei. Quando é que a gente pensa, quando é que a gente sente, né? A todo momento. A gente não faz outra coisa senão pensar e sentir, é o que o espírito faz a todo instante, né? Então, a gente faz isso de uma forma inconsciente. Aquilo que a gente chama no espiritismo de irradiação é colocar essa capacidade que nós temos de mobilizar os fluidos de uma forma consciente, com um objetivo definido, né? Para uma boa causa, uma causa nobre. Só que aí vem o primeiro ponto. Nós só conseguimos doar aquilo que nós temos em nós, né? Então, às vezes, por mais que nós queiramos, a gente, vamos dizer assim, a gente está em débito com a poupança da vida, né? A gente primeiro precisa adquirir, angariar meios, né? Porque aí a gente vai ter capacidade de doar isso de nós. Como é que a gente angaria esses meios? Melhoramento moral, né? Não tem outro caminho. A ideia é simples e a execução é difícil. Então, o estudo, a reflexão, a prática do bem, da caridade, todas as virtudes cristãs, né? Elas são essa forma de angariar, de atrair para nós, que nós temos essa capacidade de transformar os fluidos que estão à nossa volta em um fluido bom, um fluido salutar, que, a partir de então, eu vou poder doar, né, para o meu próximo, para a causa que eu queira beneficiar de alguma forma. Então, essa que é a ideia, né? A gente tem que se transformar, né? À medida que a gente quer doar mais, a gente tem que cada vez mais se aprimorar também. Então, essa busca, né, é uma busca, assim, virtuosa, né? A gente tem que ser melhor para poder conseguir ajudar mais. Óbvio que a capacidade de ajudar, ela vai sempre ficar limitada à nossa capacidade de sentir, né, e de mobilizar esse fluido, como eu comentei antigamente, há pouco tempo agora. Bom, a gente tem, quando nós fazemos as nossas irradiações individualmente, nós podemos fazer isso, a nossa esfera de atuação ela é limitada, né? A gente não pode, o fato de nós estarmos imersos num fluido que ele é universal, que ele permite a transmissão do pensamento, mas a gente não pode ser assim, não pode ter a expectativa de que a gente vai conseguir ajudar a todos e mobilizar tudo em função, né, assim, do fato de a gente, não é com a expectativa de ajudar muitos que a gente vai conseguir, né? O fato é esse. Então, a nossa esfera de atuação ela é pequena ainda. Então, como é que a gente faz para potencializar isso? A gente usa o recurso de fazer as vibrações coletivas, né? É como se a gente fosse fazer, né? Vamos dizer assim, se eu for fazer um café da manhã na minha casa, eu vou fazer algumas coisinhas ali para comer, um café, sei lá, um pão de queijo, um pão, uma coisa assim. Mas se nós nos reunirmos e fazer um café coletivo, cada um de nós pode levar um prato. E aí, no final das contas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um banquete, que é muito mais do que se eu comesse sozinho na minha casa. Vou poder desfrutar desse banquete muito mais. E como nós somos individualidades, cada um de nós tem uma propriedade que é única nos seus fluidos. E os espíritos que participam desses trabalhos de radiação, eles usam essa matéria que nós colocamos à disposição deles, eles manipulam esses fluidos, congregam,
combinam e entregam aonde tem mais necessidade. Então, por isso que é sempre bom, né, na casa, né? No centro, a gente normalmente recebe a orientação dos mentores da casa para que a gente direcione as nossas vibrações para uma causa mais específica, que é onde os trabalhadores espirituais poderão atuar com mais ênfase. Então, por exemplo, é comum as casas realizarem vibrações em favor da fraternidade de Bezerra de Menezes, que cuida dos doentes. Então, eles podem se aproveitar desses fluidos e amparar aqueles que precisam mais. Então, é bom direcionar. Porque, de novo, o fato da gente pensar para uma causa muito grande, às vezes não é suficiente. É bom a gente tentar sempre trazer para uma coisa mais particular. Né? E, de novo, fazendo em grupo, a gente tem assim, uma capacidade de potencializar as nossas vibrações. Deixa eu só ler aqui o comentário do seu Abelardo. O que se busca numa casa espírita, geralmente, é a cura das dores físicas provocadas por moléstias, enfermidades e questões psicoemocionais decorrentes da vida que se leva. Com assistência espiritual, pode ajudar na elevação espiritual do assistido? É uma pergunta, né, seu Abelardo? Eu entendo que sim, né? Eu entendo que, na verdade, o papel do centro espírita é esse, né? Quando a gente passa a estudar a doutrina em profundidade, né, a gente quer vivenciar isso de verdade, eu entendo o seguinte, a gente consegue ressignificar algumas coisas. Então, por exemplo, uma doença é sempre ruim? Deixa a pergunta para vocês refletirem um pouquinho. Os efeitos dela... Os efeitos dela... Diego, perdão. Pode a falar. gente consegue ajudar realmente, mas se a pessoa realmente estiver apta ou quiser receber. Porque se ela não quiser receber, ela pode até querer, mas se ela não estiver preparada para receber realmente, aí vai ser mais difícil, um pouquinho. É um dos próximos tópicos aqui que eu ia comentar. Perdão. Não, imagina, mas assim, eu só queria falar que assim, a doença, os efeitos dela podem ser negativos no nosso corpo. A gente pode sentir dor, desconforto, né? Mas pensando na nossa jornada espiritual, às vezes aquela doença, ela é uma terapêutica para a nossa alma. Então, os efeitos disso agora são dolorosos, são ruins, mas considerando a nossa jornada, nossa caminhada evolutiva, nem sempre ela é. Né? Aliás, Deus não permitiria uma coisa dessa. Né? Então, a dificuldade é você fazer a pessoa entender isso. Né? Então, entendendo isso, a gente continua sofrendo, continua doendo, continua sentindo desconforto, todo tipo de coisa, mas a gente consegue, parece que, ressignificar aquela dor. A gente consegue dar um outro significado para ela, a gente transforma aquilo numa vontade de passar por aquilo com grandeza espiritual, para que aquilo seja levado a nosso favor. E a gente prove para a gente mesmo, né? Primeiro para nós mesmos, e também para Deus, de que, olha, a gente passei pela prova, né? Eu fui colocado ali para ser provado e eu consegui passar por ela. Eu acho que essa que é a nossa tarefa principal, é o esclarecimento por meio da doutrina. Né? A gente não vai curar a doença na pele, vamos dizer assim, mas a gente consegue fazer a pessoa ressignificar. A pessoa, digo nós, né, também, né? A pessoa que eu digo somos nós, principalmente, né? Primeiramente nós, né? Mas voltando um pouquinho para aquela questão que o Alexandre falou, essa é uma das coisas, dos pontos principais, né? Tem uma outra prática que a gente faz na casa, ainda dentro desse campo das irradiações, que é escrever o nome da pessoa no papelzinho, né? A gente escreve o nome, endereço. E essa prática, pessoal, tem que ser orientada. Né? A pessoa não pode achar que o simples fato de ir na casa espírita, escrever o nome de uma pessoa e colocar na urna, ela não pode achar que isso é todo o trabalho. Né? Isso é uma pequena parte do trabalho. Porque senão seria assim, uma injustiça da parte de quem faz isso. Porque eu estou pedindo um benefício e estou deixando o trabalho toda a carga da espiritualidade. Não, eu tenho que contribuir com aquilo ali. Então, eu escrevi o nome da pessoa, escrevi um endereço ali, eu quero o bem daquela pessoa, eu tenho que vibrar por ela. Seja durante as sessões de vibrações no centro, seja na minha casa, eu tenho que continuar vibrando por ela. Eu não posso delegar, eu não posso terceirizar essa responsabilidade para o centro espírita. Eu tenho que continuar contribuindo com aquilo. Fui eu que levei o nome da pessoa para lá, minha responsabilidade isso. Né? Então, isso que tem que ficar claro para as pessoas. O ato de escrever o nomezinho ali, se não tiver sentimento, se não tiver vibração de verdade, não vai acontecer. E aí depende daquilo ali que o Alexandre falou. Quem vai receber a vibração, muitas vezes se encontra refratário. Isso dificulta o trabalho. Então tem que ter duas coisas. A vontade de quem quer ajudar e também a abertura de quem quer receber. Quando esses dois canais estão abertos, aí a gente encontra realmente
todo o potencial dessa irradiação que a gente consegue fazer por meio dos fluidos. Então, é dessa forma que acontece. Então, vamos lembrar, né, de instruir na nossa casa espírita das pessoas que vão lá. E é nobre a atitude de lembrar, né, de colocar ali a intenção de uma pessoa, de um ser querido. Mas aquilo ali não é o fim, aquilo ali é o começo. É o começo do trabalho. Daquele ponto em diante, a gente tem a responsabilidade, né, de ajudar naquelas vibrações, de continuar vibrando por aquele ser, por aquela pessoa que a gente ama, junto com a casa espírita, junto com a espiritualidade. Tem que ser dessa forma. Muito bem. O Terezinha de Oliveira coloca assim, nesses termos, ó: as leis divinas não se deixam enganar pelos nossos propósitos de obter benefícios sem esforço e sem merecimento, né? Então, é verdade, não é? Então, só achar que a gente vai escrever ali sem muito esforço, ó, escrevi o nome lá, pô, já fiz minha parte, né? Negativa, né? Tem que dar a sua contribuição. Algumas orientações a respeito disso é que a pessoa a ser beneficiada precisa estar em meditação e em prece, preferencialmente no horário em que a vibração for feita. E quem trouxer o nome para o centro espírita precisa fazer a sua parte, contribuindo com as vibrações. Certo? Bom, a gente sabe, né, que isso é meio óbvio, mas é sempre bom falar, né, que quando a gente se reúne em grupo para fazer as vibrações, a gente precisa de uma pessoa que conduza, né? Exatamente, seu Abelard, cada um segundo suas obras. A gente precisa de uma pessoa para conduzir as vibrações, né? Por que a gente faz isso? É porque se a gente deixar o pensamento de cada um solto, cada um vai vibrando uma direção diferente, a gente não vai conseguir a consonância, né, a coerência nas nossas vibrações. Então, a pessoa que está ali conduzindo as vibrações tem que anunciar claramente qual é a intenção, fazer uma pausa, uma pequena pausa para que a gente consiga mentalizar, né, aquela condição, para que a gente consiga realmente sentir, né, esse que é o negócio. Mais do que palavras bonitas, a gente precisa sentir, né, tem que ter sentimento. Né, tanto daquele que está ali falando, né, colocando as intenções, mas daquele ali que está contribuindo com a vibração. O mais importante, né, sempre, sentimento. Sentimento, sempre. Nada substitui. Nenhuma palavra bonita vai substituir o sentimento. Eu posso fazer um texto maravilhoso, decorar, recitar uma poesia maravilhosa na hora das vibrações, mas se não tiver sentimento lá dentro, nada vai ser feito, né? Então, isso também é importante. Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de colocar algum comentário? A gente encerrou a parte de vibrações, né, que a gente consegue mobilizar os fluidos em favor de uma pessoa, em favor de uma causa, né, e os fluidos, de novo, não são bons nem ruins, somos nós aqui, damos a ele a nossa impressão pessoal e ela advém do quê? Do nosso sentimento, do nosso pensamento. Então, pensou, sentiu, emanou. A gente faz isso a todo momento, né? Então, daí que vem os ensinamentos do Evangelho, né? Orar e vigiar. Orar e vigiar é isso, é o tempo todo monitorar o nosso pensamento para saber em que direção eu estou vibrando, né? Em que direção eu estou emanando aqui os meus fluidos, o que eu estou atraindo para perto de mim, porque é isso, né? Afinidade. Estou emanando, eu também estou recebendo, então a gente manda e recebe o tempo todo, né? É isso. Bom, agora a respeito um pouquinho da água fluidificada. O próprio nome já diz, né? A água fluidificada, ela é uma água que foi submetida à ação de fluidos. E a água é incrível, né? Nosso planeta, ele tem, apesar de chamar Terra, né, a maior parte dele é constituição de água. Nós somos, basicamente, aí, mais da metade do nosso corpo é constituído de água. E a água tem essa característica fantástica de absorver os fluidos, espirituais, inclusive. Ela se impregna facilmente desses fluidos. Nos livros de André Luiz é possível ver lá um exemplo, né, que eu não lembro exatamente de qual livro mas ele narra lá um exemplo de que os trabalhadores lá do plano espiritual, eles ficavam fluidificando a água, né, que são como rios que passam no plano espiritual. Nossa, mas como assim rios do plano espiritual? Pessoal, as nuvens que passam em cima das nossas cabeças, o que tem lá dentro? O que tem lá dentro? Não, assim, ela é água, né? Então, quando a gente vê nuvem correndo em cima da gente, literalmente são rios que correm em cima da gente ali, né? Não é uma figura, é realmente a quantidade de água que tem presente ali é enorme, né? Então, os trabalhadores, tem alguns trabalhadores que eles ficam nas colônias espirituais impregnando essa água que vai voltar aqui para a crosta, né? De fluidos espirituais. Então, é assim que a gente também recebe parte dos lenitivos aí que podem nos auxiliar. Mas a respeito da fluidificação da água que a gente realiza no Centro Espírita, Terezinha de Oliveira, ela coloca tem uma posição assim que eu acho interessante, né? A fluidificação de água que a gente faz em casa, né? Por exemplo, a gente coloca um copo de água e a gente, então, nós fazemos as nossas preces, né?
Pelo menos assim, foi assim que eu fui educado desde criança. Minha mãe sempre falava, coloca um copinho de água do lado da sua cama, faz uma prece para o seu mentor e pede para ele colocar ali o que você precisa. Então, foi assim que eu aprendi quando era pequeno. E sempre faço quando eu acho que estou precisando. Né? Eu acho que essa prática é muito boa. Eu acho que é uma boa prática. Mas a prática que o centro espírita realiza, ela precisa ter alguns cuidados. Né? Então, por exemplo, oferecer água fluidificada indiscriminadamente, independente de um tratamento, de uma orientação, de uma prescrição espiritual, eu acho que não é, né, a Terezinha Oliveira, acho que não é uma boa prática. Porque para uma pessoa ainda pouco esclarecida, ela pode depositar nisso algum tipo de dependência, né? Ela pode achar que aquela aguinha vai virar um remedinho mágico que vai solucionar todos os problemas dela. Quando, na verdade, não. Né? Na verdade, a gente acabou de discutir aqui, o que vai trazer diferença realmente é o entendimento das coisas, a compreensão, a profundidade, né? É entender de onde vêm as dificuldades, para que elas servem, para nos fortalecer, para que a gente possa crescer. Então, a água em si não é a cura de tudo, né? Não vai ser, a gente não vai obter facilmente uma coisa assim, um remedinho milagroso, mas ela pode trazer um alívio muito grande, desde que haja realmente a necessidade. Então, Terezinha Oliveira ela coloca que a água fluidificada deve ser vista como uma forma de medicamento. Então, ninguém usa medicamento indiscriminadamente, né? Não, pelo menos não deveria, né? Então, se existe a necessidade de fazer um tratamento com água fluidificada, que seja feito por um período adequado. Então, tem que ter início, né? Tem um período de tratamento e tem um término. E aí, a partir dali, ou faço uma nova consulta, estabelece um novo plano de tratamento e aí continua. Mas fluidificar por fluidificar não é uma prática, vamos dizer assim, segundo a visão de Terezinha Oliveira, uma prática muito legal. Né? Então, a gente também tem que levar isso em consideração lá durante as atividades da nossa casa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Eu esqueci de falar, né? A absorção do fluido vital, que eu comentei lá no início, ela pode se dar de diversas formas. A gente consegue aurir ele da nossa própria atmosfera fluídica, né? Da nossa não, daquela da qual nós estamos imersos, né? Por meio dos nossos pontos energéticos, mas também a gente consegue aurir princípio vital por meio da nossa alimentação e por meio da água que a gente bebe. Então, é por isso. Quando os espíritos querem nos auxiliar por meio da água, e ela é um excelente captador, né, desse tipo de fluido, então fica mais fácil, né, ser por meio dela esse elemento de transmissão desse fluido que nós precisamos ingerir. E aí, mais uma vez, o uso desse fluido ele vai se dar em nível perispiritual, que eventualmente nós temos algum efeito no corpo físico. Então, essa é a lógica da nossa água fluidificada. Como é que a gente fluidifica a água? De sempre, né? Os elementos principais, de novo, vontade, sentimento. Né? Então, se a gente precisa pedir alguma coisa, que seja com sinceridade, com honestidade de propósito, com sentimento, né? Colocando-se com humildade, pedindo para que a espiritualidade nos apoie por meio dos fluidos que podem ser depositados na água e que aí possam nos ser bons, né? Salutares, úteis. Então é assim, não tem nenhum mistério, não tem nada místico. É sempre assim, vontade, pensamento. Essa que é a questão da evolução do ser. É isso, é aos pouquinhos mesmo. O uso da vontade, a vontade que está dentro da gente. A mesma vontade que a gente usa para fazer as coisas da nossa vida cotidiana, terminar uma faculdade, realizar uma coisa grande, empreender alguma coisa na vida, construir uma família, essa mesma vontade, gente, é a vontade que a gente coloca direcionada a um simples copo de água para que ali possa ser depositado aquilo que possa nos trazer bem, ou essa vontade, aquela que a gente irradia de nós, para que ela possa alcançar espíritos, pessoas que estão precisando naquele momento. E da mesma forma, às vezes é necessário que a gente se coloque numa condição de abertura para que esses fluidos também possam nos atingir, né? Isso também é importante ser dito, né? A gente não precisa a gente doa e recebe o tempo todo, né? Então, abertura para receber aquilo que é bom, aquilo que a gente acha que precisa. Então, como é que a gente promove essa abertura? Sintonia de pensamento, né? Se a gente sintonizar coisas boas, vamos entrar numa frequência vibratória boa, vamos receber boas coisas. Se a gente se colocar para baixo, aí vai ficar mais difícil. Deixa eu ver aqui os comentários. Da Ana Campos. Concordo plenamente com a Terezinha referente à fluidificação da água no centro espírita. Eu também, Ana.
E o seu Abelardo, mais uma questão. No passe, o passista deve vibrar com pensamentos para o assistido ou somente estender a mão e deixar emanar as energias magnéticas? Vamos comentar isso agora, que agora que a gente vai entrar na parte do passe. Então, o passe. A gente já está caminhando para o final, tá, pessoal? O passe. Bom, acho que para todo mundo aqui não é novidade nenhuma, né? O passe é essa possibilidade de transferir energia por meio da manipulação dos fluidos. De novo, dessa atmosfera espiritual na qual nós todos estamos imersos. Cada um de nós tem o seu fluido, na sua capacidade de imprimir características particulares ao fluido que está ao seu redor. Então, por isso que é importante, né, quando a gente vai receber o passe, a gente variar, né, ou então fazer como alguns centros fazem, como no caso do pequeno templo, né, a gente faz uma corrente fluídica ali, né? Então, todos aqueles passistas que estão envolvendo o assistido contribuem com a sua capacidade particular de influenciar positivamente, beneficamente ali aquele assistido. E a espiritualidade que estaria assistindo, porque o passe, essa transmissão de energia, ela pode ser de encarnado para encarnado, pode ser de desencarnado para encarnado, pode ser de desencarnado para desencarnado, e pode ser de todo mundo para todo mundo, certo? Então, a maior parte das vezes, ela acontece no nosso plano aqui, de encarnado para encarnado, com a assistência dos espíritos que estão desencarnados. Então, no centro espírita, a forma mais comum é essa. Nós usamos as emanações dos passistas e os espíritos que estão ali ajudando a gente no trabalho complementam isso ou manipulam de alguma forma que possa beneficiar ainda mais o assistido, né? Mas se os espíritos conseguem atuar no passe de maneira desencarnada, então por que a gente precisa atuar? Por que a gente vai estar no centro espírita fazendo uma corrente e contribuindo com as nossas vibrações, se os espíritos poderiam fazer isso também sem a nossa ajuda? A resposta é que determinados tipos de fluidos só quando a gente está encarnado para emanar, né? Então, eles dependem do nosso trabalho, porque eles precisam de alguns tipos de fluido que somente quando nós estamos encarnados é que a gente consegue doar. Então, é por isso. O trabalho é complementar, a gente se ajuda, né? Eles complementam o nosso trabalho. Então, claro que eles têm a capacidade de irradiar fluidos também, mas nem todos, né? De desencarnado para encarnado, eles precisam da ajuda de quem está encarnado na maioria das vezes. É por isso. Assim, eu vou falar aqui só por vamos dizer assim, uma questão de praxe mesmo, né? Requisitos para aplicação do passe, né? Assim, boas práticas na hora de aplicar o passe. Estar com boa saúde física e mental, né? Não quer dizer que a gente precisa estar no auge da nossa saúde física, não é isso, né? Todo mundo tem o seu probleminha ou outro, né? A gente tem, às vezes, uma indisposição, uma dorzinha de cabeça ou um probleminha crônico, isso é normal. Mas o que não pode é a gente estar debilitado fisicamente e querer aplicar o passe, né? A gente tem que também ter honestidade de propósito e humildade para reconhecer. Hoje não estou bem, né? Não estou me sentindo bem fisicamente, não posso, não devo oferecer das minhas energias. Então, esse é o primeiro requisito. É a disposição física. E a disposição mental. Às vezes a gente está passando por um período turbulento, alguma dificuldade, que nos tira, assim, da nossa estabilidade, da nossa condição normal. A gente tem que também ter bastante cuidado para reconhecer isso e dizer, olha, não estou legal para dar passe hoje, né? Isso não é errado, pelo contrário, errado é tentar forçar a barra. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo é abster-se ao máximo, né, de vícios e levar o tanto quanto possível uma alimentação frugal, né, porque a gente também tem o que a gente ingere, lembra que eu falei, o que a gente ingere enquanto alimento influencia no tipo de fluido vital que a gente está colocando para a gente, e é aquilo que a gente vai doar, né? Então, se a gente, embora nós queiramos, né, se a gente tem algum tipo de vício ainda, o recomendado, tá? Não é proibição, mas é uma recomendação, é que a gente se abstenha ao máximo desse vício, para que a gente não perturbe ali aqueles fluidos que a gente está emanando, né? Não perturbe o trabalho que está sendo realizado em conjunto. E, por fim, a gente tem que buscar, né, pessoal? Não é assim, a gente não tem que estar em nível de excelência. Jesus nunca espera santos para o seu trabalho, ele espera espíritos de boa vontade. Então, a gente tem que buscar exercer, né, trabalhar as virtudes cristãs. A busca, né? A perfeição é um ideal, a gente nunca vai atingir, né? A perfeição, em última instância, é Deus.
A gente caminha sempre para lá. A beleza do negócio é isso, a gente caminha. Não, mas é cansativo. Não, não é cansativo, porque na medida que a gente caminha, a gente vai encontrando tantos benefícios que é como se a gente fosse se viciando naquilo, né? Então, nossa, como é bom, e vai mais. Isso é muito bom, e vai mais. Então, cada vez você vai ser mais feliz, cada vez você vai poder mais. Então, é esse que é a beleza do negócio. Cada vez você vai poder mais, vai querer se aproximar mais, e esse caminho é sempre o caminho da perfeição, é o ideal da perfeição. É isso que a gente não pode perder em nenhum momento. Então, os 3 requisitos: saúde física e mental, abster-se de vícios e buscar levar uma alimentação frugal e praticar virtudes cristãs, tanto quanto possível. Deixa eu ver aqui. Então, respondendo agora a questão do seu Abelardo, né? Se no passe o passista deve vibrar com pensamentos para assistir ou somente estender as mãos e deixar emanar energias magnéticas? Com certeza absoluta, ele tem que vibrar com os pensamentos, né? Então, a imposição das mãos, eu diria até que ela pode não ter influência, né? O gestual não tem uma regra, né, para o gestual do passe. É aquilo que for mais conveniente, é a prática adotada pelo centro, não tem esse jeito é melhor do que o outro, né? O importante, mais importante do que estender a mão, é emanar o sentimento que está ali dentro, né? De novo, por quê? Que cada um de nós somos individualidade, nós vamos contribuir de maneira diferente. A gente está colocando está imprimindo naquela corrente benéfica uma característica que é única, que só a gente pode doar. Então, a gente tem que contribuir ao máximo com os nossos sentimentos. Eles vão ser complementados com a ajuda do plano espiritual. É sempre assim. A gente não é só um canal por onde passa uma coisa que a gente não muda nada. Pelo contrário, né? Tem também um outro exemplo no livro do André Luiz, que ele narra numa ocasião dessa de que está sendo transmitido ali um passe, né? E assim, é como se a luz descesse uma torrente enorme do alto, enorme. E ela chega com a mesma intensidade em todos os espíritos que estavam presentes. Mas aí ela passa por cada um, e cada um imprime para aquela torrente de luz que descia uma coisa particular. E uma intensidade particular também, que era o que cada um podia oferecer. Então, isso fica claro que cada um consegue contribuir de uma forma diferente e na intensidade que lhe é permitido naquele momento. Bom, para que o passe possa alcançar o seu melhor resultado, de novo, tem que ter vontade daquele que quer ajudar, seja encarnado, seja desencarnado. Tem que ter uma vontade ardente também daquele que quer receber, tem que ter uma predisposição de quem quer receber e tem que ter confiança entre as partes, né? Então, por exemplo, se uma pessoa for refratária, né, se ela assim, se ela não for favorável à recepção do passe, a gente pode aplicar o passe? Pode, mas assim, o efeito, vou dizer que ele vai ser praticamente nulo, né? Tem que ter essa abertura por parte de quem quer receber também. Não tem jeito. O gestual eu comentei, né, a forma exterior do passe, ela não tem nenhuma regra, né, o importante é que a gente tente manter uma uniformidade nas nossas práticas, e eu vejo que os centros espíritas, eles procuram fazer isso, né, porque, assim, lembra, tem pessoas de todo tipo de entendimento que frequentam a nossa casa, então, às vezes, a pessoa pode achar que, porque aquele mobiliza, mexe a mão de um jeito diferente, eu acho que o passe dele é mais forte do que o outro, sabe, umas coisas meio assim, Então, o bom é que a gente faça todo mundo igual, né? Passe tem que ser dado de uma maneira simples e natural. Então, não precisa de respiração ofegante, não precisa de estalar de dedo, não precisa de nada disso. Precisa de sentimento, né? Precisa de sentimento e faz aquilo que Jesus fez, que nos ensinou, gente. Põe as mãos e pronto. Põe as mãos e coloca o coração ali. E é isso, o passe tem que ser isso, né? Não tem gestual, não precisa de nada disso. Quanto mais simples e mais natural for, certamente o resultado tende a ser mais positivo. Obrigado pelo comentário aqui, seu Abelardo. Deixa eu ver o que mais. Quanto aos efeitos, para a gente finalizar, tá? Agora. A gente não tem que se preocupar na casa espírita, ficar com aquele pensamento assim, nossa, será que nosso trabalho está dando efeito? Será que a gente está conseguindo curar as pessoas? Será que a gente está conseguindo? A gente não tem que ficar com esse tipo de sentimento, né? Nosso trabalho é doar o máximo daquilo que a gente consegue de nós. Os resultados dependem de muitas outras coisas que fogem ao nosso alcance. Então, merecimento, predisposição a receber, os planos de Deus para cada um de nós são diferentes, então a gente não tem que ficar se preocupando, sabe? Ficar correndo atrás. E aí, tá sentindo algum efeito positivo? Já viu como melhorou o passe? Não, não tem que fazer nada. A gente faz o nosso trabalho e fica quieto, né? Deixa a Deus, deixa Deus tomar conta do resto tudo. É isso, nosso trabalho ele é silencioso.
A gente pratica aquilo que Jesus ensinou e aquilo que a gente tem de melhor em termos de sentimento. E deixa que os efeitos estão na mão de Deus, né? E ponto final. Porque senão, parece que a gente está querendo o quê? Trazer para a gente algum tipo de, sabe, de... Nossa, ó, tá vendo? A gente conseguiu, ó. Conseguimos fazer lá, o negócio melhorou, curou. A pessoa não precisa disso. Não precisamos fazer isso. De novo, essa é uma orientação que está no livro, tá? Só estou repassando aqui o que eu li lá. Bom, por fim, se a gente pudesse representar o passe, né, por meio de uma figura de linguagem, por meio de uma imagem, a gente pode imaginar o seguinte: imagina um copo, né, um copo aqui ó, de água, e uma jarra, né? Então, imagina se esse copo tivesse vazio e virado de boca para baixo. Se eu pegasse a água e tentasse colocar no copo, não ia entrar nada dentro do copo, correto? Esse aqui é o espírito que não quer receber. Esse é o espírito refratário, esse que está com a boca virada para baixo. A ajuda sempre vai estar lá, mas ele não quer receber. Então, aquilo ali vai ser desperdiçado, literalmente. A outra é como se o copo tivesse rachado, né? Então, por mais que você coloque a aguinha ali dentro, aquela água vai fazer o quê? Vai escorrer, né? Então, esse representa o espírito que não assimila o fluido. O que é assimilar o fluido? É a mudança interior, é a prática da reforma íntima, é aquilo que eu comentei agora, é a busca da virtude cristã, a busca. Não é a perfeição, é a busca da virtude cristã, ou das virtudes cristãs. E por fim, se eu tiver um copo desse aqui, cheio até a borda, se eu colocar água ali, vai fazer o quê? Vai transbordar. Então, isso representa, por exemplo, a pessoa que não está precisando do passe. Isso acontece nos centros? Demais. Demais da conta. A pessoa não precisava estar tomando passe e toma mesmo assim, né? Então, isso é desperdício de recurso fluídico. Isso aqui a gente tem que encarar como se fosse um medicamento, né? Passe é tratamento. Então, segundo o que está no livro, e a Terezinha coloca, a gente tem que também deveria consultar se a pessoa deseja ou não tomar o passe. Eu já tive casos, meus amigos, que assim, eu tive um colega, ele era originalmente evangélico, e ele teve um contato com a doutrina por meio da leitura de livros, mais especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se apaixonou, né? Ele falou: nossa, mas tem tanta lógica aquilo, eu gosto de ler, que a leitura me faz bem. Aí eu falei: pô, você já foi no centro espírita? Ele falou: eu fui, mas eu não queria tomar passe. E aí ninguém me perguntou se eu queria tomar ou não. E aí eu fui meio que obrigado a tomar o passe, aquilo lá me desagradou. Então, ou seja, seria bom te perguntar para a pessoa se deseja tomar o passe, né? É uma prática boa, assim, você quer tomar o passe? Você está se sentindo, né, aquela questão da outra ponta do negócio, se você quer, porque às vezes a pessoa está ali para ter um primeiro contato, para sentir, para ver como que é, a gente tem que respeitar isso também. Então, essa fica uma orientação. Terezinha de Oliveira. Mas aí dá uma dúvida. Por exemplo, se a pessoa toma um passe também, há uma filtragem ali na entrada, né? E o passe é uma espécie também de tirar as negatividades que ela traz para o próprio centro. Isso não pode desarmonizar ali o salão, por exemplo? Bom, eu vou dar uma opinião particular, tá bom? Isso eu não encontrei em lugar nenhum, agora a gente está trazendo para uma discussão a nível particular. Eu acho que o passe sozinho, ele não tem a capacidade de ir sozinho, sem que a pessoa que está recebendo, ele não tenha a capacidade de neutralizar efeito negativo nenhum. Uma opinião particular, né? Se ela trouxer aquilo lá e ela não quisesse desfazer daquilo, não se predispor, vai ser não é que não possa, mas vai ser bastante difícil, né? E eu acho que não, eu acho que pelo contrário, eu acho que assim, se a pessoa não está se sentindo bem, se ela não se sente à vontade de tomar o passe naquele momento, eu acho que aí, se a gente, de certa forma, força ela a tomar, eu acho que é aí que a gente tende a desarmonizar, né? Se ela está ali só para ouvir, quer, sei lá, ela quer conhecer, quer se harmonizar primeiro, eu acho que primeiro ela fica à vontade no salão, ouve a palestra, reflete, raciocina. Eu acho que é uma questão que a gente não deveria impor. Eu acho que o livro é bem claro, assim, né? Eu concordo com isso. Eu acho que deveria ser um convite, né? Não uma obrigação como se fizesse, porque senão, para a pessoa que está tendo os primeiros contatos, né? Imagina a pessoa chega no centro espírita, ela nunca ouviu falar de espiritismo nem nada, ela passa por uma consulta fraterna e ela cai no salão. Dali ela vai tomar um passe, ou seja, é muita informação em muito pouco tempo. Ah, né? Então, sim, mas o passe ela... de limpeza ela toma.
é outro ponto também que poderia ser mais bem explicado, né? Uma pessoa que chega pela primeira vez no centro espírita, ela não sabe nem o que significa um passe, ela já toma um passe de limpeza. Será que precisa? Será que se ela não passasse por uma consulta fraterna, ela fosse primeiro recebida com uma conversa, alguma coisa assim, será que ela precisa? Né? É isso que eu estou falando. Nesse momento, será que ele é tão fundamental assim, o passe de limpeza, a ponto da pessoa achar que aquilo ali é um ritual? Porque para ela que fica parecendo um ritual. Se ela nunca foi esclarecida a respeito do que é um passe, como é que ela vai poder sentir o que precisa? Então, eu acho que... Mas isso não é feito logo na entrada? Quando a Mas isso- pessoa vem pela primeira vez, quando ela passa na entrevista, é explicado isso. Mas é isso que eu estou falando, assim, é uma questão da prática da casa. A gente está aqui reciclando os conhecimentos para que a gente possa sempre aprimorar, né? É a decisão da casa, né? Eu estou aqui só trazendo conhecimento. A gente pode... É sempre a direção da casa que tem que reunir os seus trabalhadores e decidir qual é a melhor prática. Não tem certo, não tem errado. A gente só traz o conhecimento e discute aqui. Então, uma das Porque coisas a ser o discutida... próprio passe ele foi adaptado. Kardec não fala em passe. Sim, exato. Mas ele fala o tempo todo em fluidos, emanações magnéticas, né? Mas realmente, isso é uma coisa que aparece na literatura espírita, mas na obra de... ele é tratado inicialmente como magnetismo, né? Em Leon Denis a gente já encontra bastante material falando disso, né? Do magnetismo, que na verdade tem origem 100 anos antes do espiritismo, com o Mesmer, né? Que era um médico alemão. Na verdade não era alemão porque a Alemanha não existia naquela época, né? Mas nasceu na região onde hoje é a Alemanha, Mesmer, e ele estudava o tal do magnetismo animal, né? Então, o que o espiritismo foi trazer como se fosse um reforço daquele conhecimento. Depois, nas obras de Leon Denis, aparece já um pouco mais, ainda com a figura de magnetismo, e depois, lá nas obras de Chico Xavier e André Luiz, é que vai aparecer a figura do passe, né? Emmanuel também se refere ao passe e assim por diante. De novo. É que se a gente for purista, né, a questão seria bem mais simples. Você coloca a reunião, normalmente são reunião de poucas pessoas. Kardec pregava um número pequeno de pessoas participantes, né? De 12, acho que talvez 20, de 12 a 20, por aí, não passava de 20, com certeza. Uhum. Então, Essa é para as reuniões mediúnicas. De As reuniões qualquer que tinha forma, manifestação mediúnica. Mas, assim, então, hoje nós oferecemos, né, as sessões públicas para esclarecimento, né, para instrução. Né, então aí seria o caso de separar. Mas é separado, né? Até onde eu sei, as sessões mediúnicas são sempre realizadas em grupos menores, Não, né? mas aí o passe de limpeza que eu digo. Não, então, Ricardo, assim, ó, eu não estou falando que é para fazer ou não é para fazer, de novo. Né? A minha Eu sei, eu não sugestão... estou falando também, não. Então, só estou tentando me colocar no lugar da pessoa que pela primeira vez aparece no centro espírita. Ela nunca foi no centro espírita, ela não sabe o que é passe, não sabe o que é fluido, não sabe nada disso. A gente chega para ela e fala assim, ó, entra na fila aqui, você vai receber um passe de limpeza. Coloque-se no lugar dessa pessoa por um instante. O que vocês iam sentir ali? Alguma coisa de estranheza, assim, né? Você não vai nem se concentrar, porque você nem sabe o que é um passe de limpeza ainda. Então, você vai ver o passista fazer um gestual em você, você pode observar aquilo ali, sua volta, vai ver que não tem nada demais, você fala assim, não aconteceu nada, vamos lá, vamos em frente. Mas isso, para a pessoa que está chegando pela primeira vez na casa, pode, não digo que vai, mas pode dar a impressão de que isso é um ritual, né? De que isso é uma prática externa. Esse é o problema. Né? Então, a pessoa precisa ser esclarecida primeiro, para que ela possa receber adequadamente ou participar adequadamente desse, porque o passe, lembra, acabei de falar, é uma via de duas mãos. Tem quem recebe e tem quem oferece. Para que esse mecanismo possa se completar, o ideal é que exista o entendimento. Então, talvez, só estou dizendo que talvez, de acordo com o que eu li, talvez o passe de limpeza na primeira aparição da pessoa na casa não seja adequado. Talvez seja adequado uma primeira pequena instrução para que ela possa se ambientar. E eu acho que vale a pena sempre consultar a pessoa, como você mesmo falou, que tem uma triagem na casa, assim, olha, você está disposto a tomar o passe hoje? Está se sentindo predisposto a receber o passe hoje? Eu acho que é só isso. É só uma opinião particular. Não, eu não discordo, não. Eu só queria esclarecer que eu tive que deixar um pouco aqui a reunião,
mas Sim. voltei. Acho que essa discussão é sempre válida, né? É sempre bom de trocar ideia. E ainda mais aqui, né? Que a gente está quase num ambiente doméstico aqui, né? Com os trabalhadores. Não, E tranquilo. Diego, e existe a pessoa que recebe todo mundo e direciona, né, para o passe de Sim. limpeza. Essa é Sim. uma função desta pessoa em todo o centro. De primeiro perguntar. Existe os assistidos recorrentes, Sim. que todo mundo conhece, então já sabe como funciona, né? E existe os que vão realmente pela primeira vez, você vê lá, e é um negócio assim meio puto, vi pela primeira vez o cara, você já vai perguntar, entendeu? E aí essa pessoa tem esse direcionamento realmente de perguntar, não de perguntar, mas de orientar. Em muitas casas, realmente, eu concordo contigo, isso não ocorre. E pode ser realmente que a pessoa interprete de uma outra forma, né? Mas eu vejo da seguinte forma, o passe realmente ele é necessário de limpeza para quê? Para que você equilibre as vibrações entrando dentro de uma casa espírita, né? Perfeito. Basicamente é para isso, né? Mas existe Exatamente. realmente essa pessoa que deve ser o orientador. E é óbvio, se a pessoa não Exato. quiser tomar, ela pode até falar encaminhar direto ali, mas um exemplo que eu dou para vocês, já que nós estamos falando aqui bem, praticamente com todo mundo pegando tempo, inclusive, que já teve contato com isso. Nós tivemos um exemplo de um problema em que a pessoa realmente não entrou num passe de limpeza, não tomou e passou mal na câmera quando foi tomar o seu passe. Então, é necessário realmente fazer. Porém, existe o livre-arbítrio da pessoa em querer ou não tomar. Uma regra que é básica, que todo mundo realmente deveria colocar no centro não tomou parte de limpeza, não entre na câmera, porque ela vai passar mal, com certeza. Pode ser. Mas Exato. isso não impede dela assistir a palestra, não impede dela estar ali e de estar sendo assistida de uma outra forma, né? Exato. É um negócio bem interessante isso. É uma discussão que a gente vai aqui, ó, a noite inteira Sim. falando sobre isso, né? Exato. E é importante. E complementando um pouco, se você me permite, sua palestra, tem uma coisa interessante, né? Porque quando você fala de pensamento, é um assunto, assim, que eu gosto muito também, sabe? E ele desperta muita curiosidade na gente. E a gente vê, assim, em estudos de livros que o pensamento realmente ele tem cor, forma, peso, cheiro, né? E dependendo de como é realmente o trabalho do passista, a responsabilidade do passista é enorme, porque você é um filtro magnético Isso. realmente que você precisa ali estar na frente da pessoa, doando algumas energias um pouco mais densas, vamos dizer assim, para quem está sendo assistido. E se o passista não estiver em equilíbrio, amigo, ele prejudica em vez de ajudar. Na realidade. E essa é a responsabilidade que tem que ter de um passista exemplar, né? Vamos dizer assim. E aí entra tudo que você falou, né? Que foi perfeito, né? De estar sempre em conexão, né? De estar sempre conectado realmente com essa espiritualidade, de estar sempre estudando, de estar sempre se aprimorando. Porque se não fizer isso, meu amigo, é prejuízo para todo mundo. Interessante, você falou do pensamento, né? Só fazendo um paralelo aqui, bem rapidamente, para não tomar mais tempo. A gente se comunica por meio de sons aqui, né? Enquanto encarnados, né? A gente mobiliza as nossas cordas vocais que produzem ali determinada frequência vibratória e é bem estreito, né? Então a gente mobiliza aqui os nossos órgãos e ele gera frequências que geram sons que a gente consegue compreender e interpretar, né? O espírito necessariamente não tem voz, né? Então essa transmissão, qual é a escala? A nossa escala aqui é sonora, numa escala de frequência. Qual que é a escala do espírito? Exatamente. Para a comunicação. É a escala das cores, né? Então a paleta, vamos dizer assim, a paleta que ele tem à disposição é infinita, né? Porque você consegue muito mais, assim, meios termos com as cores do que com a frequência sonora, né? Então é assim realmente que acontece. Quando você gera um pensamento, aquilo lá realmente tem cor, tem tudo isso. Peso, cheiro, tem tudo. Cheiro, tudo. Tem tudo. Fala, Tereza. Não, eu só queria dizer, então, que no nosso pequeno templo, já tive caso, porque eu faço a entrevista fraterna, o Ladislau, a Selma, para os novos, né? Pessoas novas que procuram o centro. E aconteceu de chegar um senhor, domingo, que ele disse que ele estava indo lá porque ele gostou muito das palestras, mas ele não gostaria de tomar passe. Ele continuou indo.
deve ter tomado na entrada, que eu não me lembro se na entrada de limpeza, eu acho que ele tomou. Mas o tratamento na Câmara ele não queria. E ele ficou durante muito tempo ouvindo as palestras. Desculpa. Aí não indo para as câmaras de tratamento de passes, né? Uhum. Então, eu acho que o centro espírita tem que ser flexível, sim, em alguns momentos, Não né? tem dúvida. E Não tenho só um dúvida. comentário que tem aqui, acho que foi o Abelardo, colocou que a doutrina espírita vai além da codificação. Sem dúvida, Não né? A tem doutrina dúvida. espírita vai muito além da codificação, né? E Kardec mesmo pediu que a gente fizesse assim, né? Ele falou, ó, primeiro, né? A ciência evolui e, se a gente for pensar, a religião tem que acompanhar a evolução da ciência também, né? Então, ele falou, na dúvida, fica com a ciência. Né? Eu coloquei aqui o que me foi permitido nesse momento, eu fiz uma interpretação inicial, consolidei aquilo que me foi passado. Mas ele já sabia que as coisas tenderiam a evoluir sempre, sempre, vai continuar sempre. E eu concordo totalmente com o senhor, a doutrina espírita vai além da codificação. Perfeito. Por isso que a gente está sempre renovando as nossas práticas, né, os nossos conhecimentos. De novo, pessoal, eu já fiz essa palestra também em outros centros e a discussão é sempre a mesma, tá bom? Então não se preocupem, assim, e eu faço de propósito mesmo, que é para isso, é para a gente promover o debate, poxa, por que não, né? Não tem Mas é certo e isso mesmo, errado, Diego. é isso, pô. A gente É tem que isso debater mesmo. o conhecimento. E complementando um pouco a Tereza, né, Tereza? Você me permite também, Diego? Às Claro. vezes é muito mais importante você estar sentado na palestra, escutando e colocando, interiorizando a reforma íntima, do que realmente estar lá no passe, tomando o passe. Porque o passe, na realidade, é um complemento, né? Uma Sim, equação vibratória melhor, né? Mas o que sim, faz você realmente mudar é a prática ali do que você escuta e pratica, né? sim, Por isso que o tratamento, na realidade, já começa na palestra. A hora que você exato, está tomando o passe de limpeza e entrando para a palestra. exatamente. Quando eu era pequeno, eu frequentava um centro espírita lá na minha cidade, tinha aquela prática ainda feia, né, assim, de receber o assistido só para hora do passe, sabe? Que hora começa o passe? O passe começa É, às 9, parece que começava às 8 da noite. O passe é começa às isso 9, aí. e formava aquela fila de gente, assim, às 9 horas, né? É, Não pode, né, gente? Não é que não, não pode, né? Não é recomendado, pô, não é recomendado. não é Né? Eu verdade. acho que faz parte de um conjunto, né? Exatamente isso, a recepção, a limpeza na entrada adequada para que ela possa receber, para que ela não atrapalhe o trabalho da câmara, perfeito. Aí a harmonização do salão, então a instrução de que, pô, fique em silêncio, coloca uma música, vamos manter, não vamos ficar falando mal, não vamos ficar falando de coronavírus na hora que a gente está harmonizando o salão, pô, não vamos ficar falando mal dos outros ali, vamos colocar uma música que leve os nossos pensamentos. A gente faz uma palestra falando sobre virtudes cristãs, aí a gente complementa com o passo. Então, é um conjunto da obra, né? A gente, É assim, nosso verdade. trabalho do centro é receber e fazer um conjunto da obra. Não pode ficar, senão fica manco, senão fica só uma parte dele. Acho que é só isso mesmo. É isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? Acho que foi bem esclarecido, né, para todo mundo. Acho que foi um debate bem construtivo, vamos dizer assim, né, porque vale a pena para a gente, né? Uma boa recordação da nossa É, responsabilidade, né? ia Isso, falar isso Sempre é agora mesmo, bom. Tereza. É verdade, É, porque a nossa responsabilidade é conosco mesmo, né? Já que a conosco gente mesmo. é energia, né, em pensamento, tudo, e com quem está ao nosso redor. Mas primeiro começa com a gente mesmo, né? Porque a gente tem que estar em É harmonia para poder verdade. harmonizar o ambiente, né? é Não tem verdade. como, né? Verdade. E é isso. Então a gente pode partir então para o encerramento. Podemos partir? Você gostaria de fazer, Tereza, o encerramento? Vamos fazer. Então, Tereza, se a senhora me permite só uma coisinha, desculpa, só uma coisinha Sem antes, problema. né, que eu deixei por último, porque senão vocês iam sair dessa reunião aqui e já ia buscar direto, né? A melhor parte dessa palestra eu vou falar aqui agora, né? Então, é o seguinte, tem as palestras da própria Terezinha Oliveira, elas estão disponíveis no YouTube, tá? Então, se você colocar no YouTube ali, Terezinha Oliveira, Fluidos e Passes, vocês vão ter a palestra dela, que é infinitamente superior à que Eu, eu fiz agora. Então, vocês conseguem encontrar a série de palestras dela mesmo, aí, Você se alguém deixou não para o viu eu final, ainda, né, conheço, Diegão? eu conheço os livros da Terezinha e quando a Terezinha era encarnada, eu li muitos livros dela. Que hoje ela uhum, partiu já, né, para a parte já partiu, acho que espiritual. foi em 2014, mas as palestras Eu estão lá me, e são eu me formidáveis. baseei bastante nos livros dela também. Muito Ela é bom. muito ponta firme, muito ponta firme. Que legal. Obrigado. Então, vamos. Após essa palestra do nosso irmão Diogo, nós estamos bem preparados para a vibração. Então, vamos nos acalmando, colocando
bem no nosso coração esse desejo muito sincero de que estas energias unidas, nós todos unificando as nossas energias, que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, porque nós estamos aprendendo com esta pandemia, estamos procurando compreender e entender a sua mensagem, meu Pai, e continuarmos com o coração em paz, com muita fé, esperança, de que a humanidade também possa compreender este momento tão difícil de dor e sofrimento, mas que realmente é um momento de reflexão interior, de autoconhecimento e de nós estarmos procurando vivenciar mais, melhor, o ensinamento do Pai que Jesus nos trouxe, este ensinamento que nos conduz para sermos criaturas espiritualmente melhores, desapegando-nos de tantos sentimentos menores que ainda trazemos em nós. E esta pandemia fez com que nós estivéssemos unidos num trabalho online, virtual, que está sendo bom também de qualquer maneira para nós trabalhadores e todos aqueles que acessam estas palestras, os grupos de estudo, as vibrações. E assim, queremos agradecer ao plano espiritual que dirige o nosso pequeno templo, a todos esses irmãos que colaboram conosco na continuidade deste trabalho não presencial, trazendo o seu carinho, a sua fraternidade, para que as energias da casa e de nós trabalhadores possam continuar vivificados no bem, aguardando o nosso retorno. Vamos vibrar assim, agradecidos aos nossos mentores individuais, e vamos unindo as nossas energias junto com a do plano espiritual, pedindo que essas energias possamos encaminhar para os hospitais da nossa cidade, tantos hospitais, mas todos eles estão cheios, repletos de nossos irmãos doentes da matéria, mas também muitas vezes doentes ainda, como nós todos, da alma, necessitando tanto dessas forças, dessas vibrações fraternas, para que a sua fé aumente mais num poder maior, muito além da medicina da terra. Vibremos, Senhor, para a todas as famílias onde os nossos irmãos, muitos deles, não conseguem seguir as normas emanadas pelas leis da terra e também do plano espiritual, para que possam passar, viver, continuar a sua vida, ainda que neste momento de dor e sofrimento, procurando entender que tudo que vem para nós tem um motivo, que é muito justo, porque vem de Deus, nosso Pai, que é realmente nós vivenciarmos mais a fraternidade, a aceitação do outro, a obediência, a disciplina, as leis da terra e do plano espiritual que estão aí para o bem, não para o mal. Que possamos vibrar por todas as famílias que estão passando momentos de muita dor, sofrimento, muitas vezes pela incompreensão, muitas vezes ficando revoltados ou deprimidos demais diante das dores deste momento da pandemia. Vibremos, Senhor, por todos os locais onde os nossos corações quiserem levar, para que ali naquele ambiente as pessoas não se esqueçam do bem, da justiça divina, das forças amorosas dos protetores e também
que eles possam acreditar também na medicina da terra, que tem trabalhado bastante e de uma forma também muito dedicada através desses profissionais para que a saúde, o bem-estar possa retornar na medida do possível em cada indivíduo, mas em cada coração também. Vamos assim, levando esta vibração aos nossos lares, os lares dos nossos parentes queridos, e vibremos também pelo nosso pequeno templo da fraternidade, onde sabemos que os trabalhos continuam noite e dia, e também com muito mais trabalho, muito mais esforço, muito mais dedicação, porque também no plano espiritual, muito ligado à crosta, repercutem todos os pensamentos, ações de nós, humanidade. Agradecidos a todos vocês por estarem sempre compartilhando os trabalhos do pequeno templo, orando, vigiando, fazendo o evangelho. Nós agradecemos e assim que possamos retornar na próxima semana para a continuidade do nosso estudo, reflexão, para o nosso auto-reforma íntima e aprendizado. Que a força amorosa do nosso Mestre Jesus saibamos trazer sempre no nosso pensamento, atitude, na nossa conduta, e que possamos encontrarmos novamente domingo que vem. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Então tá, João, gente. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado mais uma vez, cara. Obrigado pela oportunidade, gente. Desculpa de alguma coisa. Imagina. Foi Não excelente. tem que desculpar, Não tá tem que muito desculpar bom. nada. Aqui é troca de conhecimento. É isso aí, experiência. É. Não tem graça. Não é, Ricardo? Senão não tem graça o negócio. Não, é sempre bom aproveitar, já que ele tem vários contatos, né? Eu não frequento outras casas, só frequento pequeno tempo, então é bom ter outros contatos. Sim, sempre é bom dialogar, sempre é bom. Eu acho interessante as sugestões, eu apoio até. Eu gostaria de ver essa vamos dizer assim, essa abordagem, né? Seria interessante principalmente para as pessoas que não conhecem nada, né? Apesar de normalmente pessoas irem levadas por outras, né? É interessante que a gente considere, se a gente quer ampliar, a gente considere aquela pessoa que passa e entra. Essa pessoa que pode ser inspirada na hora, no momento, a entrar no pequeno tempo, e aí sim, eu acho que seria muito interessante que ela ficasse à vontade para tomar passe, para não tomar passe. Eu me pergunto o passe de limpeza, que é uma preocupação, porque pode carrear uma situação, às vezes, não tão desejável, né, de desequilíbrio. Mas também não sei, é uma questão do próprio centro se preparar para isso, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Na dúvida, também a gente pode recorrer aos mentores da casa, né? Sempre tem essa possibilidade também. Sem dúvida. Então é isso aí, gente. Quero agradecer mais uma vez todos vocês, tá? E até domingo que vem, tá bom? Ou melhor, até ao nosso longo da semana, com as palestras no domingo. Um abração. Obrigada, um abraço, gente. Tchau. Um obrigado, Diego. Deus. Boa semana. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Boa. Outro para você. Tchau, Alexandre. Tchau. Tchau. Um abraço.